Começa agora o programa Cenários, com Paulo Vieira Lima. Olá, Cenários trata hoje de um assunto que acompanha o país desde o seu nascimento. A questão da corrupção, a questão da estrutura política, enfim, assuntos que ao longo de séculos vêm chamando a atenção de autoridades, de estudiosos, mas que nós chegamos aqui em pleno século XXI e nos deparamos ainda com assuntos como combate à corrupção, por exemplo. Nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Oliviano, promotor de justiça e presidente do movimento do Ministério Público Democrático e também coordenador da campanha Não Aceito Corrupção. Dr. Roberto Oliviano, prazer em recebê-lo aqui em Cenários e gostaria de começar a conversar sobre combate à corrupção. É um assunto que permeia as discussões no Brasil há séculos. É um prazer estar aqui com você, conversando com o programa Cenários, a Mega Brasil Online e todos que nos ouvem. Infelizmente, esse assunto ele é sempre atual, né? Ele é antigo, mas se renova, né? E eu costumo dizer que a corrupção ela tem uma característica importante, que nem sempre as pessoas assimilam isso bem, lidam bem com isso, que é a ideia da utopia de extinguir a corrupção. Não é possível extingui-la, né? A corrupção você controla, você combate, né? Mas é necessário ter clara esta dimensão, essa perspectiva e trabalhar para que o controle da corrupção ele seja cada vez melhor, mais eficiente, que nós tenhamos isso como uma política pública permanente, como um compromisso da sociedade, né? Você não extingue a corrupção, assim como você não extingue a violência, a desigualdade e tantos outros problemas que a gente vive. É necessário haver políticas públicas contra a corrupção, é necessário você ter uma preocupação em educar as próximas gerações para que você tenha a ética como um traço prevalente, né? É necessário que você tenha um sistema de justiça dando respostas mais rápidas, eficientes e contundentes. É necessário que você diminua as oportunidades, né? Portanto, você enfrentar as causas e ter um conjunto de estratégias para o combate à corrupção. Bem, discute-se muito nos últimos tempos a questão da reforma política. A reforma política, da maneira como tem se desenhado, pode resolver essa questão? O Congresso diz que terminou agora uma reforma política, mas de reforma muito pouco se fez, na verdade, né? E esse é um tema que tem importância capital para o controle da corrupção, porque basta você verificar que grande número dos casos de corrupção no país estão relacionados com a atividade política, né? Então, estas situações mostram a necessidade e a importância da gente rever todo o nosso sistema, da gente repensar a questão das reeleições, a gente rever a questão do número de partidos, né? A questão da cláusula de barreira, entre tantos temas, a questão do financiamento das campanhas, né? Existem uma série de nós que precisam ser desatados, né? Você tem, infelizmente, partidos políticos que se transformaram em verdadeiros balcões de negócios, né? Quando, na verdade, você tem a natureza pública de um mandato parlamentar, quando o partido político tem responsabilidade perante o país, né? Como é que você justifica e explica o fato do partido político, diante da vigência da lei da ficha limpa, conceder legenda para políticos ficha suja, né? Nós tivemos na última eleição para o governo 3 candidatos que foram barrados pela lei da ficha limpa. A pergunta que fica, e é razoável que o telespectador, o ouvinte que nos ouve aqui, faça essa indagação. Mas por que o partido concedeu legenda a esses ficha suja, né? E não foi um caso só. José Riva, no Mato Grosso, campeão nacional de ações de improbidade. Vários processos, várias condenações definitivas. Como é que o partido concede a ele legenda? José Roberto Arruda, no Distrito Federal, já foi condenado, já foi preso pela prática da corrupção, é ficha suja. Como é que se concede legenda a este indivíduo? Neudo Campos, em Roraima, mesma situação. E é interessante a reação deles de lançarem as esposas
para se apresentarem como herdeiras políticas do patrimônio deles. Mas as normas legais vigentes não conseguem evitar esse problema? Veja, no Brasil você tem normas que pegam e normas que não pegam, né? Você precisa responsabilizar e fiscalizar com mais intensidade os partidos. Com certeza é possível você ter interpretações que seria exigível o partido, mas elas são fluidas, elas são fracas. É necessário apertar o cerco, né? O partido precisa cumprir o seu papel dentro da democracia e exigir com maior rigor. Hoje a lei da ficha limpa, ela barra a candidatura, mas se nós tivermos o partido comprometido com a sociedade, ele sequer vai conceder legenda a essas pessoas, né? É necessário que o partido político também faça a sua parte. É necessário que a justiça, o Ministério Público, a polícia, a imprensa, cada um precisa fazer a sua parte e o partido político precisa fazer a sua também. Não é à toa que a última pesquisa que examina credibilidade das instituições, feita pela Fundação Getúlio Vargas a cada trimestre, coloca os partidos políticos como a instituição com menor credibilidade dentre as examinadas, com apenas 5%. Coloca, por outro lado, o Ministério Público num patamar elevado, abaixo apenas das Forças Armadas e da Igreja Católica. Por que isso? Porque o partido político tem imagem, infelizmente, de um grupo de pessoas que busca o poder pelo poder, né? Sem compromissos perante a sociedade. Outro dia, num seminário que eu organizei, uma pessoa da plateia fez uma pergunta que gera reflexão. Ela perguntou o que eu achava de candidaturas desconectadas de partidos, candidaturas avulsas. E eu não poderia responder outra coisa senão divergir. Você não pode ter aventuras individuais. As candidaturas precisam ser lastreadas em programas, em um conjunto, um projeto de país, né? Se você tiver candidatura desconectada de partido, isso é uma aventura total. E lembra aquela propaganda, o indivíduo que vendia produtos na mídia e dizia lá, garantia sou eu, né? Isso não gera segurança nenhuma para as pessoas. É necessário que haja um lastro num ideal partidário, num conjunto de ideias, que o partido seja fiscalizado, que você diminua o número de partidos, tá certo? Não tem sentido você ter um conjunto tão grande de partidos e muitos deles sem nenhuma representatividade. Acho absolutamente razoável que você tenha, assim, a cláusula de barreira, o partido adquire uma representatividade, ele se mantém. Quem não tem representatividade não se mantém, né? Aqueles que realmente são significativos para a democracia, eles prosseguem a sua caminhada. Aqueles que não têm, eles vão se retirar, porque não têm a legitimidade necessária para cumprir o seu papel social e constitucional. Mas o senhor acredita realmente que seja possível uma reforma política dentro deste quadro? Eu acredito que seja possível uma reforma política que seja oriunda de um projeto de iniciativa popular. Eu acho que a sociedade precisa construir esta alternativa com um debate e precisa haver a pressão que vem da sociedade. Da mesma maneira que se aprovou a Lei 9.840, que é a lei que define os crimes de corrupção eleitoral, em 99, foi um projeto de iniciativa popular. Da mesma maneira que foi aprovada a lei da ficha limpa, né? Eu acredito que a reforma se concretizará se houver algo muito bem organizado, estratégico, oriundo de projeto de iniciativa popular. Com a pressão da sociedade, as condições são melhores, com o apoio da sociedade civil, da mídia, né? Nós teremos condições melhores de viabilizar a reforma política. Mas, neste momento, a sociedade brasileira tem se mostrado um tanto quanto conservadora. Tanto é que nós teremos por aí uma nova legislação que reduz a maioridade penal, sem que, no entanto, nós tivéssemos aplicado, na plenitude do seu texto, o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. O que o senhor acha dessa questão? Em primeiro lugar, eu sou um otimista convicto, e eu acredito que nós não vamos ter esta regra por aí, né? Porque ainda pende de discussão na Câmara dos Deputados, e eu tenho fé que a Câmara terá a serenidade e o sentido de responsabilidade necessário para rejeitar esta proposta de emenda à Constituição
cujo número é bastante ilustrativo e sintomático, é a PEC 171, né, que eu tenho chamado de estelionato no povo brasileiro, porque, na verdade, não há dados precisos a respeito dessa discussão. Simplesmente se desenterrou uma iniciativa que tinha sido apresentada há mais de 20 anos atrás e não há dados concretos que permitam um debate profundo sobre a política pública para a infância e juventude, né? O que norteia essa discussão, infelizmente, é algo muito mais rasteiro, superficial, oportunista e momentâneo, né? A meu ver, o que lastreia esta discussão é o fato de que 90% da população é favorável. Mas a população sabe o que há por trás disso, né? Aliás, eu costumo lançar essa pergunta: por que 16 anos? Por que não 14? Por que não 12? Por que não recém-nascidos? Se de repente a orelha for grande demais, segundo a teoria de Lombroso, pode se tornar um futuro estuprador, futuro assaltante, né? Você compara as medidas, a criancinha nasceu, você já mede a orelha e já põe uma escopeta na maternidade. Por que esperar 16 anos, né? Não há lógica nisso. O mundo caminha na direção de você trabalhar políticas públicas para a juventude, educação, e a impressão que eu tenho é que esse debate vai na direção de uma vingança social, né? Vai na direção de você ter um punitivismo contra as fatias mais excluídas, mais pobres, aliás, que foram as fatias vítimas dessas chacinas em Osasco e Barueri recentes, que precisam ser cabalmente apuradas, porque a vida humana ela tem um valor fundamental dentro de uma sociedade minimamente organizada, tem direito à paz, tem direito ao respeito à inviolabilidade física, e eu não tenho a menor dúvida que esta proposta de emenda à Constituição ela é nociva ao interesse da sociedade. Você veja o caso do Estado de São Paulo, por exemplo, em que pesquisas feitas recentemente pelo Ministério Público mostram que a média de permanência nas unidades de internação da Fundação Casa é da ordem de 7 meses. Portanto, nem o próprio estatuto que prevê a internação de até 3 anos é cumprido, né? Então, se fala em aumentar o tempo de internação, eu, particularmente, acho que isso é algo que deve ser discutido. Em determinados tipos de conduta, é possível imaginar esse aumento de internação, sim, mas não é razoável diminuir a idade penal, porque se vende uma ideia de que esta redução vai resolver todos os problemas da criminalidade, da cidade, do país, do mundo e até da galáxia, né? Vende-se esta ideia falsa de que simplesmente reduzindo a idade penal, você vai resolver todos os problemas. Isto é uma mentira. A redução da idade penal não resolve nenhum problema social. Existe uma demagogia, está se querendo aproveitar da boa-fé das pessoas, está se querendo posar como legislador que faz aquilo que o povo quer, e é necessário que nós façamos leis boas para a sociedade. Não se pode brincar com o futuro da juventude brasileira. E eu percebo que há uma dose importante de irresponsabilidade nessa discussão, e não é assim que se decide algo tão relevante. Primeiro, se cumpra o Estatuto da Criança e do Adolescente, com as políticas públicas necessárias, com educação, com tudo que está previsto nesta lei, que, aliás, é um parâmetro legal seguido em muitos países do mundo. A lei brasileira é considerada uma das melhores do mundo, né? O mundo considera boa e aqui simplesmente se quer reduzir a idade, como se isso fosse a resolução de todos os males. Aliás, no Brasil tem muito isso de legislar para a torcida, né? O médico Gold estava andando de bicicleta no Rio de Janeiro e há um problema sabido, crônico, de segurança pública no Rio de Janeiro. Ele foi morto a facadas, né? E as autoridades têm dificuldade em reconhecer que o problema ali é a falta de segurança. Isso causa pânico nas pessoas. No ano que vem, o Rio de Janeiro vai sediar o maior evento esportivo do planeta, né? E as pessoas, obviamente, e é absolutamente compreensível, se sentem inseguras. Qual a solução que se apresenta? Desarquivar um projeto de lei que torna o porte de faca crime, como se isso fosse a resolução de todos os problemas. É óbvio que não é. É óbvio que é uma maneira de mascarar a realidade, como no passado, e para fechar essa questão, quando houve uma onda de distribuição de medicamentos falsos, né? O Androcur, o Microvilar,
A solução que se encontrou foi tornar hediondo a distribuição, o crime de falsificação de medicamento, tornar hediondo. Hoje, adicionar água a um shampoo anticaspa gera uma pena de 10 a 15 anos de prisão. Matar alguém, 6. Adicionar água a shampoo anticaspa, 10, como crime hediondo. Não se faz lei desta maneira, não se faz lei como se está querendo em relação a esta PEC 171, a PEC do estelionato contra o povo, a PEC que lesa o futuro da juventude brasileira. Bem, você está ouvindo aqui em Cenários o Dr. Roberto Liviano, que é promotor de justiça e presidente do Ministério Público, ou melhor, presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Ele também é coordenador da campanha Não Aceito Corrupção. Cenários vai para um rápido intervalo e voltaremos já já. Você está ouvindo o programa Cenários. Os bastidores do jornalismo de redação estão no programa Jornalistas e Companhia. Toda semana, Eduardo Ribeiro comanda um time de colaboradores que traz as notícias de quem faz a notícia. O programa Jornalistas e Companhia é veiculado às quartas-feiras, às 6 da tarde, com reapresentações às quintas, às 10 da manhã e às sextas, às 8 da noite. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. A Gabi é amiga do Júlio, que é amigo da Thalita, que é amiga do Jean, que é amigo da Marília, que é amiga do Boldrini. O Brasil tem um dos mais elevados índices de sucesso no tratamento do câncer infantil. O Centro Boldrini e seus amigos têm muito a ver com isso. Seja amigo do Boldrini. Ligue e colabore com a construção do Centro de Radioterapia. Participe. Amigo é para essas coisas. Cenários está de volta. Cenários está de volta, hoje conversando com o Dr. Roberto Liviano, promotor de justiça e presidente do Movimento do Ministério Público Democrático e que também coordena a campanha Não Aceito Corrupção. Dr. Roberto Liviano, e fica aqui na nossa cabeça, no nosso dia a dia, uma questão. Como é que se encara essa questão da delação premiada? Isso é legal, é legítimo? E como é que é o acordo de leniência? O senhor é a favor de tudo isso? São temas atuais e é importante colocar isso em discussão, até porque as pessoas não compreendem bem, né? E não percebem o que há por trás desses institutos, quais são os benefícios, quais são os desafios, quais são os problemas, né? Em primeiro lugar, esta figura da delação premiada, que para as pessoas compreenderem melhor, acho interessante chamá-la de colaboração premiada, né? É uma figura que agora vem sendo utilizada em larga escala na Operação Lava Jato, em que há uma escala significativa de colaborações à justiça. Agora, é importante resgatar historicamente isso. Um período mais recente na história da justiça, começou-se a trabalhar com este assunto. Eu não estou falando de Joaquim Silvério dos Reis, na Inconfidência Mineira, eu estou falando em referência mais atualizada, mais moderna, quando a Itália teve que enfrentar a questão do crime organizado, da máfia, na década de 70, em que houve uma total ruptura às regras do sistema de justiça, ao sistema de direito, ao Estado Democrático de Direito, houve um enfrentamento duro do Estado italiano à máfia, né? E tivemos ali a conhecida Operação Mãos Limpas, Mani Pulite, na Itália, em que houve um enfrentamento, uma luta muito rigorosa contra o crime organizado. E lá houve a histórica colaboração dos chamados pentiti, italianos arrependidos,
que colaboraram com as autoridades e, através dessas colaborações, permitiu-se o esclarecimento destes delitos graves. Tivemos uma declaração recente da Presidente da República, quando ela disse que não confia em delatores, né? É importante que as pessoas saibam o seguinte: quando alguém se dispõe a colaborar com a Justiça e oferece dados, provas, informações, em primeiro lugar, é óbvio que o julgador sabe que a credibilidade desta pessoa, ela não é uma credibilidade absoluta. Tanto é assim que a própria Lei 12.850, que define a questão do combate ao crime organizado, da delação, ela diz expressamente que ninguém pode ser condenado com base exclusivamente na delação premiada, na delação, né? É necessário que a Justiça reúna outros elementos de prova confirmatórios da delação. Portanto, o juiz, ao examinar as provas reunidas, para dar o prêmio ao delator, ele vai verificar qual é o relevo desta colaboração, qual o grau de confiabilidade nesta informação. Tudo bem? Portanto, se eu tenho, de um lado, uma questão problemática, digamos, do ponto de vista de acreditar nesta pessoa, que tem uma credibilidade discutível, por outro lado, a Justiça precisa se valer de todos os meios possíveis para não permitir que a impunidade seja a regra. Esta é a grande questão. Nós vamos abrir mão das colaborações e vamos ter a impunidade como regra absoluta? É isso que a sociedade quer? Ou a sociedade quer que se reverta a ideia da impunidade prevalecendo? E é importante também destacar que a delação premiada ela é utilizada e é concebida na lei para certos tipos de criminalidade. O batedor de carteira do metrô, ele não é punido com base em delação premiada. Você enfrenta com delação premiada as grandes quadrilhas que assaltam os cofres públicos, a extorsão mediante sequestro, o crime do colarinho branco, certo? Você enfrenta um determinado tipo de criminalidade organizada em que você precisa fazer uso dos meios possíveis para atingir um bom resultado, para atingir um resultado positivo para a sociedade, para que ela tenha a percepção que a justiça está prevalecendo e que a impunidade não é a regra. No bojo dessas modificações, nós tivemos em 2013 a entrada em vigor da Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, chamada por alguns de Lei da Empresa Limpa, né? É a lei que se constitui no marco legal da compliance no Brasil, que define regras de integridade empresarial, e esta lei traz uma novidade que são os acordos de leniência. E eu tenho muita preocupação com a arquitetura legal trazida por esta lei. Por quê? Porque a lei prevê o seguinte: governo suspeito de corrupção pode se reunir com a empresa suspeita de corrupção, pode inclusive ser uma colaboradora de campanha, tá certo? E eles podem estabelecer um acordo de leniência. O que o acordo disciplinaria? Colaboração para esclarecer um fato de corrupção, a empresa apresenta provas e o governo isenta de penas. O governo permite que essa empresa, por exemplo, continue tendo acesso a financiamentos do BNDES, né? E o que é pior? Sem fiscalização externa, né? É como se você entregasse a guarda do galinheiro para a raposa, né? É imprescindível que haja fiscalização externa, porque há um conflito de interesses e eu tenho um problema visceral de falta de legitimidade. Sem que haja fiscalização externa, esses acordos não são válidos. Inclusive, eu defendo que o Ministério Público, se achar que um acordo é lesivo ao interesse público, que, aliás, a Controladoria da União celebra um acordo sem saber o que o Ministério está investigando, como é que você pode celebrar um acordo nestas circunstâncias, né? O Ministério Público pode anular na Justiça. Então, para que perder tempo com discussões na Justiça, se valida ou não valida? É muito melhor permitir colocar como regra a intervenção fiscalizatória do Ministério Público para poupar dinheiro público e para que a sociedade esteja protegida, para que esses acordos sejam fiscalizados. A ideia de você negociar
desde que haja uma fiscalização, desde que as coisas sejam feitas de forma adequada, desde que haja legitimidade, eu sou favorável. O mundo caminha nessa direção e o acordo é uma boa figura, desde que gere recuperação de valores que foram desviados, desde que seja positivo para as pessoas serem punidas. Eu sou favorável a essa ideia, desde que praticado de maneira adequada, né? Bem, recentemente um ex-presidente da República já adiantou, caso a investigação da Lava Jato chegue até ele vai fazer com que muita coisa desabe. O senhor acredita que tem alguma força capaz de evitar esse tipo de influência no trabalho? O Brasil é um país que teve e ainda tem marcas fortes do coronelismo, né? Houve figuras muito fortes ao longo da história do país, e se você examinar a própria estrutura de colonização do país, através de capitanias hereditárias, fortaleceu chefetes regionais que se apresentavam como donos do país, né? Raimundo Faoro, numa obra memorável, Os Donos do Poder, retrata isso também, entre outros, né? Nós precisamos construir um país com instituições sólidas. Nós precisamos de um país com as instituições investidas em funções de controle sólidas. Nós precisamos, aliás, fazer alguns ajustes, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que há um poder exagerado nas mãos do presidente de escolher os ministros. Eu acho que essa escolha ela deve haver uma participação maior da sociedade. Eu acho que os organismos das carreiras podem elaborar listas tríplices. Eu acho que o presidente pode escolher, dentro desta lista, por um mandato. A Alemanha, por exemplo, tem ministro da Suprema Corte com mandato. Mandato e quarentena, né? Eu acho que o Ministério Público precisa sempre ser fortalecido. Deve haver a escolha dos líderes do Ministério Público de maneira mais forte, no sentido de proteger a autonomia da instituição. Hoje, a nível federal, o Procurador-Geral da República ele é escolhido livremente pelo presidente. Isso não é bom. Nós temos que ter eleição com voto uninominal, facultativo. O presidente escolhe a partir da lista formada pela base e sabatina pelo Senado. É a melhor regra do jogo, porque se você dá tanto poder para o presidente da República, a concentração de poder é sempre danosa. E a nível dos estados, a mesma coisa. Hoje, o que acontece? Você tem uma lista tríplice, os promotores, e essa lista o governador recebe e pode escolher qualquer um. E se ele escolhe o derrotado, isso é muito ruim. Então, eu defendo a mudança do sistema. Voto uninominal e o mais votado é sabatinado pela Assembleia. É um modelo perfeito e inatacável? Não é perfeito e inatacável. Mas ele fortalece o Ministério Público. Tribunais de Contas, a escolha é política. Não há mandato. Precisa ter mandato. Tribunal de Contas da União, dos Estados, precisam ter mandatos. Ou seja, como neutralizar declarações como estas destes políticos? Fortalecendo as instituições, vedando reeleições infinitas de deputados federais e senadores. Se o Brasil é uma república, a essência da ideia de república é a alternância no poder. Como justificar, do ponto de vista republicano, do ponto de vista ético e moral, que o indivíduo esteja 10 mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados? Isto é saudável? Não, isto não é saudável. O enraizamento no poder nunca é saudável. Nós precisamos da alternância no poder. A alternância é importantíssima. As pessoas não podem se enraizar de tal maneira a criar tentáculos clientelistas que sugiram o retorno, inclusive, da monarquia, né? Qual foi a mudança que o país viveu? Nós temos um sistema em que, periodicamente, há eleições e nós escolhemos representantes. Eles não podem ser profissionais. Profissão político, né? Na verdade, eles estão ali para cumprir um mandato, para defender o interesse da sociedade. Então, a meu ver, a melhor maneira de lidar com esse tipo de situação é fazermos boas escolhas para esses representantes, aprimorarmos as regras para que haja vacinas para o interesse da sociedade, eliminando o enraizamento no poder, fortalecer as instituições de controle,
Ministério Público, Polícia Federal, magistratura, tribunais de contas, que eles sejam fortes e respeitados. E assim as instituições prevaleçam, porque as pessoas passam e as instituições ficam. Né? E que estes que praticam estes abusos sejam retirados do poder de maneira absolutamente legal, respeitosa à Constituição, e que as pessoas tenham consciência na hora de votar, para não colocar no poder estas pessoas que desrespeitam o mandato recebido do povo. Bem, de toda a sua declaração, de toda a sua participação aqui, ficou aí a indicação de caminhos. Mas eu gostaria de insistir e perguntar ao senhor, temos condição de governabilidade? É uma questão difícil, inclusive muitas pessoas têm me perguntado sobre se o parlamentarismo poderia ser um bom caminho para o país, se seria um sistema que permitiria um caminho mais fácil para sair dessa situação complicada. E eu acho que é um debate a ser retomado, né? Eu acho que existe uma crise de legitimidade muito grave do governo federal. Existe uma situação difícil, especialmente se você verificar que é um governo que está no primeiro ano, né? Então há uma situação realmente extremamente complicada. É compreensível que nós vamos viver momentos dificílimos do ponto de vista econômico, esses sinais já são visíveis, né? Mas eu enxergo um lado positivo em tudo isso. Gente detentora de muito poder está sendo alcançada pela lei. A ideia da impunidade não é uma regra absoluta. As instituições estão prevalecendo. Portanto, as regras do jogo elas estão sendo respeitadas e o país está fazendo esta depuração sem o derramamento de sangue. Isso é extremamente importante. Nós precisamos consertar o trem com ele em movimento. Não tem alternativa. Não dá para parar o trem. Nós temos que fazer o ajuste e procurar fazer isso dentro do caminho do respeito à regra do jogo, sem golpismo, sem oportunismo que não tem base legal. Então, dentro desta regra, desta linha, precisamos discutir os melhores caminhos e precisamos de elevado sentido de responsabilidade e consciência das pessoas no momento das escolhas. Ano que vem, teremos eleições municipais. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, né? E nós precisamos ter extrema responsabilidade para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, em Bom Jardim, né? Um município que ficou muito famoso esta semana, porque o candidato era ficha suja, a sua então namorada, com 22 anos, assumiu essa candidatura, foi eleita, e está havendo um enriquecimento a olhos vistos da parte dela, fotos ostentando luxo, riqueza, desvios da verba da educação, e ela simplesmente evadiu-se da prefeitura e não dá qualquer satisfação à sociedade. Tudo isso precisa ser observado com atenção pelo povo. As pessoas a serem escolhidas não são aquelas que vão contemplar interesses individuais e favores, mas sim o bem comum. Quem está preparado para cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar das pessoas, não para privilegiar individualmente quem vota. A pessoa não pode vender o seu voto e nem se submeter a interesses individuais, porque isto é venenoso e criminoso para com o interesse da sociedade. Portanto, o ano que vem é um ano importante de escolhas no plano municipal, né? Então as pessoas precisam saber escolher com extremo cuidado os novos prefeitos, os novos vereadores, porque isso vai nos oferecer uma nova base, uma nova estrutura para que a gente possa construir novos tempos de respeito à sociedade, de respeito ao patrimônio público, né? E de bem-estar e mais justiça, menos concentração de riqueza, menos corrupção. Cenário está chegando ao final, hoje recebendo Roberto Liviano, promotor de justiça e presidente do movimento do Ministério Público Democrático e também coordenador da campanha Não Aceito Corrupção. Muito obrigado, doutor Roberto Liviano. Volte Grande sempre. prazer estar aqui com vocês. Parabéns à Mega Brasil, à Rádio Mega Brasil Online. E convido todos, www.nãoaceitocorrupção.com.br. As pessoas podem conhecer a campanha, compartilhar,
difundir esse conteúdo importante e também acompanhe os conteúdos do movimento do Ministério Público Democrático acessando o nosso site www.mpd, Ministério Público Democrático.org.br. Até a próxima. Até lá. Termina aqui o programa Cenários, com Paulo Vieira Lima.